Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a super competência do nosso amigo Sidney Coation. Na transmissão do programa está com a também super competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Temperatura aproximada da cidade de Pelotas está na casa dos 13 graus. Terceiro Milênio hoje vem falar do importantíssimo tema, do maravilhoso também tema, que é sobre fora da caridade não há salvação. Mas o que diz o Espiritismo sobre a caridade? Qual é a visão espírita? O que seria, na visão espírita, a caridade material e a caridade moral? E de que forma colocarmos essa caridade diante das agressões, das calúnias, das deformações, das injúrias, das perseguições? Como colocar em prática essa caridade? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este maravilhoso tema, hoje aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga palestrante espírita, Daniele Parada. E desde já convidamos você, amigo e amiga, para que possa nos assistir a esse programa ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página que você estará assistindo essa bela entrevista. E desde já convidamos a você a deixar sua like e também a deixar a sua mensagem. Lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela alegria, aquele entusiasmo, a coragem, nos dá aquele estímulo e o ânimo para que a gente possa seguir em frente com a nossa missão. E o programa está sendo transmitido para o Brasil, para o Rio Grande, para o mundo, pelo site www.radiotupanci.com.br. Fora da caridade não há salvação. Este maravilhoso tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga Daniele Parada. Seja bem-vinda, que alegria estar contigo aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Uma grata satisfação, uma alegria a gente poder estar de novo assim, tentando refletir, né, compreender a caridade. E a gente falou desse assunto da caridade lá em 2019, janeiro, se eu não me engano. Ano passado a gente abordou aqui, né, também caridade em tempos de pandemia. E agora eu estou aqui de novo para a gente tentar refletir da caridade, né, de acordo com o ensinamento da doutrina e nestes 2 anos quase aí de confinamento, que eu acho que agora a caridade precisa ser ressignificada, né? Compreendê-la de uma maneira mais ampla. Então, sim, é com muita alegria, assim, deixando um abraço para os trabalhadores, frequentadores, né, das casas espíritas. Algumas já estão retomando as suas atividades. Isso aí é um alento muito grande, né? Poder nós nos reencontrarmos, os irmãos irem buscar amparo, né, conforto nas casas espíritas. Vamos seguir, né, nesse propósito de reabertura dos trabalhos, com observância, né, das regras médico-sanitárias, é importante, né? E nós, espíritas, os trabalhadores da última hora, estamos aí para o que deve é, né, Madeira? Perfeito, então, que alegria então contarmos com a tua presença, né? E mais uma vez esse tema sobre a caridade. Tu há de pensar e refletir, mas para aí de novo, porque qual é a mensagem que está me sendo chamada a transmitir, né? Então é muito interessante a gente até o convidado fazer essa reflexão muitas vezes. Né? Quem sabe não seja esse o assunto que eu ainda tenho, eu, né, e tu e nós aqui tenhamos que mais aprender ainda, né? Claro. Maior necessidade de esclarecimento. Às vezes a gente pensa que o capítulo é para o outro, mas é para a gente, né? Verdade. O Chico nos dizia isso. O evangelho é pra gente, não é pro outro, né? E se a gente pode compartilhar o que a gente já aprendeu, o que a gente já experienciou da doutrina, eu acho que é caridade, é um dever moral
compartilhar. E falar de caridade é isto, à luz da doutrina espírita é isso, é aquele compromisso moral que a gente tem com o outro, né? Independente de ser material ou moral, né? A caridade não se limita à questão material, então é aquele compromisso que a gente tem com o outro, porque nós estamos aqui reencarnados e a gente precisa, assim, né, uns dos outros. Não existe quem não precisa, né, Madeira? Então é esse propósito. Caridade é indulgência, é perdão, é boa vontade, né? Mas às vezes a gente não compreende assim, né? A gente não compreende assim, a gente tem uma ideia muito distorcida. Nós temos essa ideia distorcida do que verdadeiramente é caridade. Né? Então é preciso refletir mais a respeito. Nesse tempo aí de pandemia, é preciso ressignificar a caridade, é preciso ter olhos de ver, né? Para este capítulo, fora da caridade não há salvação. Né? Então, qual é o sentido da palavra caridade na visão espírita? Alguma coisa que eu já estava até falando. A caridade é esse princípio fundamental, primordial, né? Basilar do ensinamento do Cristo. É o amor mútuo, né? É o amor ao próximo. E aí, nesse amor, tem muita coisa intrínseca. É o respeito, é a consideração, é a indulgência, a benevolência. Então, isso tudo vem, né, junto com essa expressão amor, é a consideração ao outro, independente de ser quem seja, né, Madeira? Porque a gente está muito acostumado aqui na reencarnação, tudo é sujeito a termo, a condição, né? Eu sou caridosa contigo, mas amanhã tu tem que ser comigo, senão já não sou mais. Uma troca. Hoje eu tô te fazendo esse favor, vou cuidar dos teus filhos, que tu precisa trabalhar. Agora amanhã tu cuida dos meus. Senão, Madeira, já não sou mais caridosa contigo. Naquela situação, né? É fácil ser caridoso com quem está longe. Eu quero ver tu ser caridoso com quem convive contigo diariamente. Também, né? Então são essas coisas assim. Eu arrisco assim, a te dizer mais. Eu acho que na atual conjuntura que a gente vive, tudo que a gente está passando, né, nesses últimos tempos, em especial do ano passado e este ano, eu acho que a caridade tem que ser encarada como um estado de espírito. É aquela boa vontade de ver o outro, de ver o mundo, e uma vontade boa, né? A boa vontade, né, de tentar, de alguma forma, ser um lenitivo, uma ajuda para aquele que está em sofrimento. Sofrimento material, sofrimento afetivo, enfim. Né? Então, é a boa vontade e a vontade boa, é o estado de espírito. E eu acho que isso, para a gente conseguir, tem que ter muita evolução, tem que ter muita transformação moral, né? O caminho da perfeição. O Evangelho nos esclarece, né? Bom, a gente tem o Cristo, que é o nosso modelo, né, de perfeição máxima, né? Então, a este modelo que a gente tem que se dedicar em alcançar, né? Então, quem concebe a caridade com esse estado de espírito, sempre disposto, né, está rumando e bastante próximo dessa perfeição, desse paradigma que o Cristo nos oferece. A partir da doutrina espírita, diante da situação na qual nós estamos, né? O que faria Jesus em nosso lugar naquele momento? Exatamente. Pois é, mas eu não sou Jesus, tá? Mas às vezes a gente se pergunta, né? A gente se pergunta, né? O que diria? Né? O que faria Jesus nesse momento? Exatamente, com relação a tudo isso que a gente está vendo, né? Então, eu acho que é um momento assim muito, muito importante para a gente refletir, né? Muito valoroso e proveitoso, né? Para a gente se transformar. Claro. Né? Diante disso que tu está nos trazendo, Daniele, a caridade seria assim, o amor em movimento, o amor em ação, porque para ser amor tem que estar em atividade contigo, né? Eu acho que com certeza. Não pode ser água parada. Com certeza, né? É o exercício do amor. E sem essas condições que a gente falou, sem esses termos, né? Desinteressadamente, eu acho que isso aí é muito importante. Né? Às vezes a gente faz uma determinada ação que culmina em caridade, mas a gente espera um agradecimento, a gente espera uma recompensa, ou a gente espera uma retribuição, né? Quando, na verdade, a gente não deve esperar nada.
A única coisa que a gente deve ter é a consciência tranquila de ter feito a caridade, moral ou material, enfim, desinteressadamente, porque me fez bem, porque eu senti a inclinação para fazer aquilo e mais, porque naquele momento a felicidade do outro foi mais importante do que a minha. Né? Então, quando a gente aprende que a felicidade do outro é mais importante do que a minha própria felicidade, a gente compreendeu, né, o real sentido da caridade. Interessante isso que tu nos traz, esse amor, doação, sem esperar nada em retribuição. Sequer um agradecimento. E que a maior felicidade que a gente pode ter realmente, o Chico já falava isso, né? A gente pode não ter nada, mas podemos sim fazer o outro feliz. Exatamente. Podemos muitas vezes não possuir a felicidade, mas podemos fazer o outro feliz. Exatamente. Porque fazendo o outro feliz, no final das contas, nós seremos também abençoados. Exatamente. E eu acho que em se tratando assim da caridade, nesses tempos assim de tantas dificuldades, a espiritualidade, se a gente parar para pensar, né, no nosso dia a dia, a espiritualidade sempre nos coloca alguma oportunidade de caridade. Né? É alguém que nos chega, né? ou é alguém que nos manda uma mensagem naquele dia que a gente acorda e está triste, e aí tu recebe uma mensagem, um amigo te perguntando como tu estás. É na rua, às vezes, uma pessoa que te aborda, é uma possibilidade de compartilhar um alimento, uma veste. Então, assim, ó, todo dia tem a oportunidade da gente fazer o amor se movimentar. Só que cada um tem o seu tempo. Então, de repente, hoje não é o meu tempo de fazer caridade, claro, mas amanhã pode ser. Então, é amor em movimento, né? E a gente sempre tem alguma coisa para dar, para compartilhar. Né? Então, é preciso a gente ter essa consciência. Às vezes, tem irmãos que dizem, mas eu sou muito pobre, o que eu vou dividir, o que eu vou dar? Dá o teu tempo. O tempo da gente é uma coisa preciosa, ele vai se esvaindo e ele não volta. Mas se eu posso compartilhar com alguém, né, é uma grande caridade. Né? Interessante isso, né? A gente se doar, muitas vezes, o nosso tempo em favor dos outros. Exatamente. Quanto trabalho a gente pode fazer, quantas atividades no bem a gente pode se doar usando o nosso tempo. E a gente às vezes não se apercebe, Não né? se percebe. E antes da pandemia a gente vinha assim numa correria absurda, né? Muitas pessoas com muitas atividades. E aí chegamos naquele momento, nós tivemos que parar, né? Para pensar, né? E o nosso tempo, né? Para reconstruir, né? As coisas. Então eu acho que é muito importante, assim, e eu acho que esse assunto de caridade vai nos impulsionar para essa reflexão. Perfeito. Então, o que seria a caridade material e a caridade moral? O que seria? O Evangelho faz essa distinção, né? E eu acho que são dois estágios distintos da caridade, né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente aprender caridade transita no aspecto material, né? E a gente ensina lá os filhos da gente, quando são pequenos, os netos, olha, isso aqui tu não serve mais, vamos dar esse calçado. Eu me lembro que com as minhas filhas eu fazia isso, vamos botar o tênis lá na calçada, e elas ficavam, as duas pequenininhas, na janela do prédio cuidando. Mãe, ainda não levaram. Ai, que bom, agora vai com uma criança, vai usar, Então, assim, então a gente vai desenvolvendo, então a gente transita, é o primeiro passo. Então aquilo que hoje para mim não serve mais, mas que ainda está bom, porque caridade não pode humilhar ninguém, caridade material, né? Então, importante esse esclarecimento, né? Também. Então, aquele tênis do filho tá bom ainda, então vai calçar um outro pezinho que precisa caminhar, que precisa ir para a escola protegido, né? Então é o primeiro passo. Né? Hoje eu vou aplacar a fome de alguém, né? Então aquela comida não pode ser comida estragada, a roupa não pode ser, né, rasgada, suja, porque aquele que está recebendo já está numa situação desfavorável e não pode ser humilhado, rebaixado. Né? Então isso é muito importante. E eu acho que vencido esse estágio assim, da consciência da caridade material, e ela é muito meritória, a gente restaura muita gente. E às vezes a gente é restaurado, né, Madeira? Estou com fome, não estou trabalhando, e aí eu tenho um amigo que me dá um pão, me convida para almoçar. É importante falar isso. Há pessoas que
antes de chegar na caridade moral, ainda na material, sim. a gente sabe que tem pessoas que às vezes criticam os trabalhos assistenciais, que alguns até chamam, né? Ah, isso é mais assistencialismo, né? Há pessoas que fazem essa crítica, né? Mas é preciso a gente refletir, porque quando a gente doa algo a alguém, uma coisa material, a gente não sabe o que se passa na cabeça daquela pessoa. Exatamente. Ela pode estar pensando em tirar a própria vida. Ela pode estar pensando em assaltar alguém, e nesse assalto poderá acontecer uma tragédia. Né? E é uma prova muito dura a fome, né? A dificuldade material assim extrema, a vulnerabilidade social extrema é uma prova muito grande. Então, às vezes, a pessoa pode estar realmente pensando nisso, mas o Madeira foi lá, me convidou para almoçar, é meu vizinho, né? Então, então a gente aquela pessoa está sendo restaurada materialmente porque está recebendo alimento, e moralmente também, porque ninguém se sente bem com fome. Não é verdade? Não é. É uma coisa muito humilhante, é muito triste, embora ainda isso seja a nossa realidade. Então, a caridade material é o primeiro passo, aí ela vai esbarrar na caridade moral, né? Que é aquele conforto, aquele amparo. Quando eu vou compartilhar com alguém alguma coisa, sem julgar. Então, assim, não me interessa. Ah, tu é usuário de drogas, tu já esteve preso, estás... Não me interessa. Não me interessa. A mim não diz respeito, eu não sou ninguém para te julgar. Claro. O que a mim interessa é que tu és um espírito igual a mim, nós estamos reencarnados, eu já me apercebi de outras coisas, tu ainda não. De repente, ele está falindo em coisas que eu já fali, claro. Né? E eu vou te ajudar, vamos conversar, vou te dar um alimento. Então, a caridade moral... É aí que a gente encontra ela, né? Sem termos, sem condição, desinteressadamente, e que a gente sai da zona de conforto. Porque é muito fácil, né, Madeira? Eu estou muito bem de vida, né? Vivo muito bem, né? Hipoteticamente, que hoje em dia todo mundo a gente passa por, né, dificuldades. Mas aí eu vou dar qualquer troquinho e tá pronto. Estou fazendo caridade. Não saio da minha zona de conforto. Para mim, aquele troquinho que eu dei não faz a menor diferença. Toma aqui, não me olha, não me dirige a palavra. Correto. Né? Então, que caridade é essa, né? Para mim, qual é o mérito dessa minha conduta? De repente, aquele troquinho que eu dei ali para aquela pessoa, para ele vai ser muito bom. Né? Vai servir aquela caridade. Mas e para mim, que fiz assim, fazendo pouco caso, né? Não saio da minha zona de conforto. Sim, e é preciso a gente sair da zona de conforto. Daniele, há muitos anos atrás, se passa mais de 10 anos, eu já era espírita, né? Atuante, e fui convidado para uma roda de conversa numa emissora de rádio, com a irmã da Rádio Tupãssi. Sim. E estava no meio lá de alguns outros irmãos, claro, de outras religiões, né, e diversos jornalistas. Tem um deles, entrou no assunto que era a função da caridade, né? Aí um jornalista até me apontou, mas vem cá, Madeira, mas Jesus não nos ensinou que nós deveríamos ensinar ao invés de dar o peixe? E aquela pergunta, sim, assim, sabe? Eu vi que tinha uma certa malícia na pergunta, sim, né? Eu devolvi para ele a pergunta: tu tem filho? Tenho. Te fazer uma pergunta, eu quero que tu me responda, né? Quando teu filho vai para a escola, teu filho vai de barriga cheia ou vai de barriga vazia? Mas Madeira, não, eu quero que tu me responda. Sim, exatamente. Sim ou não? Teu filho, quando ele vai com café da manhã para o colégio, quando ele vai de manhã? Ou ele vai de barriga vazia? Aí ele... Ah, te concordar, ele disse, claro, né? Meu filho, ele vai com café da manhã. Então, como é que tu quer que dê o peixe para alguém que tem que ensinar alguém com a barriga vazia? Exatamente. Primeiro, tu tem que dar o peixe. Há situações, eu disse assim, né, que a gente tem que ter o bom senso. É que nem chegar no dentista, tu tá com uma dor no dente, tá com a cárie. Tu quer que a dentista ela te dê moral por causa que tu ficou com a cárie, por causa que tu não escovou os dentes, não passasse o fio dental? Sim, tu tá com dor, né? Doutora, resolve meu problema do dente, depois me dá a lição. Sim, exatamente. Então, é a urgência, né? É a urgência. Então, se faz necessário a gente fazer essa leitura, ter o bom senso, a sensibilidade.
E a doutrina espírita, o objetivo dela é a caridade moral, né? Sim. É a caridade, né, das casas espíritas, os nossos objetivos se cingem à caridade moral, mas as casas também fazem a caridade material, porque é preciso, porque ninguém vai para lá ouvir a exposição doutrinária se tiver com fome e maneira. Não entra se tiver descalço. E a gente recebe muita gente pedindo alimento, pedindo... Claro, é a mesma situação. Tu estudou, né? Tu se formou. Imagina tu ir para a faculdade de barriga vazia. Tu não consegue raciocinar, tu não consegue... Né, absorver os ensinamentos. Então não interessa se a pessoa não está procurando emprego, se a gente tem que, né, aliviar algum sofrimento de alguma forma. Né? Hoje mesmo a espiritualidade coloca as coisas, né, no colo da gente. Assim. Hoje eu estava num local público e aí vi as pessoas conversando, eu não dou roupa para ninguém, porque eu sei que o pessoal bota fora, não lava, então... Aí eu não me segurei, né? Eu tive que dar a minha opinião, mas tu já pensou que tu pode estar fazendo a tua parte? Tu fez. Se estava precisando. Aí se ele não vai dar bom uso, um bom destino, se vai vender, bom, aí o problema é dele, é o livre-arbítrio dele. Claro. Se tu receber, se a espiritualidade te botou no caminho aquela pessoa necessitada e tu tinha condições de ajudar e o fez, ótimo, cumprisse com o teu mistério da caridade. Agora o outro é o outro. Né? O Espírito Emmanuel que fala isso, né? O Espírito Emmanuel fala isso, está falando que Deus, ele não nos ajuda pelos nossos méritos. Porque se Deus fosse nos ajudar pelos nossos méritos, não ia nos ajudar, porque às vezes não temos tanto mérito. Mas né? Claro que não. O Emmanuel disse, não, Deus te ajuda mesmo assim, embora que tu não tenha méritos. Por quê? Porque Deus, ele te ama. Então o Emmanuel fala isso, que Deus, ele não nos ajuda pelos nossos méritos, mas sim por muito nos amar. Porque se fosse depender dos nossos méritos... Claro que não. Então essas situações é igual. A gente ajuda por amar o próximo. Sim. Se ele vai fazer um bom uso, bem, aí é a responsabilidade dele. Exatamente. Claro, né? se a gente sabe que aquela pessoa... não, claro, sim, né? A gente sabe que aquela pessoa vai pegar e vai dobrar a esquina e vai jogar fora, a gente está sabendo disso. Sim, aí claro. Aí a gente não vai fazer. Procurar dar para quem precisa, a gente vai né? procurar para quem realmente vai fazer um bom uso. Mas quando a gente não tem, e aí hipoteticamente eu vou me abster de praticar a caridade pelo mau uso, a caridade material pelo mau uso que o outro vai fazer, não me diz respeito. Ou eu vou me abster de dar um conselho de uma pessoa que me pediu, que me procurou na casa espírita, enfim, ou na família, porque eu sei que eu vou falar hoje e ela vai sair daqui e vai esquecer. Não interessa. Eu fiz né, cumpri com o compromisso da caridade, ainda que aquele corpo físico não vá praticar nada do que eu disse, aquele espírito armazenou aquela conversa. Sim. E um dia aquele espírito vai se aperceber daquela conversa, daquele bate-papo que nós tivemos, daquele conselho. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim. É preciso. É preciso. O outro tem o tempo dele. Claro. Nós tivemos o nosso. Exatamente. E às vezes a gente ainda nem teve o tempo. Exato, pensando justamente nisso. Quantas caridades a gente recebe dos nossos... Aqueles que convivem com a gente insiste ainda e daí fazer as coisas ao contrário. E eu acho assim, olha, que a gente tem que se aperceber também da responsabilidade da nossa reencarnação e dos atos dela, né? Que as consequências que a prática da caridade pode ter, assim como a gente se abster, né? A nossa o não agir da gente, né? A omissão que pode causar. No domingo, um domingo desse eu estava assistindo televisão, um domingo de manhã, e não tenho costume de assistir a televisão no domingo, mas parei, tomei um chimarrão e fiquei assistindo. E aí eu vi, era um programa de esporte, que eu também não tenho costume de assistir, mas nesse domingo, enfim, nada é por acaso, né? E aí assisti 2 reportagens. Uma primeira reportagem de um brasileiro em Londres que foi diagnosticado com um problema gravíssimo de fígado e que deveria sofrer um transplante. Sem recursos, lá em Londres não seria feito e ele iria desencarnar. E a comunidade brasileira em Londres, num jogo de futebol, foi com cartazes pedindo ajuda aos jogadores. Um jogador brasileiro criou um grupo no WhatsApp com outros jogadores e juntaram dinheiro, trouxeram esse rapaz de Londres
instalaram ele no melhor hospital, ele foi operado, foi transplantado, e aí ele estava dando o depoimento dele, do que a caridade, a iniciativa de uma pessoa fez por ele, pela família, né? Tinha filhos, então uma coisa... Então, às vezes, esse irmão, esse jogador poderia ter se omitido, mas não. E aí dizia que parece que o que tinha menos condições, até assim, né? Porque estavam num universo de pessoas ricas, ele era o que tinha menos. Mas então conseguiram, né, aliviar esse sofrimento. Foi uma vida que foi preservada. Na contramão dessa história, eu vi casos também de atletas que, quando não trazem o resultado para a equipe, são perseguidos, são xingados em redes sociais, e isso culmina em depressões e até em suicídios. Então, olha o que uma omissão, né, a falta de respeito com aquele atleta pode acarretar, Madeira. Né? Os xingamentos. A gente, então, às vezes a gente não percebe. A gente não percebe. Não. Então, eu tive 2 exemplos assim do que a caridade, o amor em movimento pode fazer e o que a falta dela, a falta de indulgência pode fazer. Exatamente. Pode acarretar suicídios, depressões. Então, a gente tem dois extremos, né, que servem para a gente refletir. Então, às vezes, a conversa que eu não quero ter com quem está precisando pode ter uma consequência. Claro. Né? Ou aquele alimento que eu não quero dar, enfim, né? Isso tudo pode ter. Então, a gente tem que ter essa consciência. A minha ação ou a minha omissão pode ter uma consequência. Então, de que forma, aí eu vou lá naquela caridade moral da Nelly, de que forma colocar essa caridade que tem tanto está nos trazendo, colocar em prática a caridade diante das agressões. As agressões, assim, vou falar de toda ordem, calúnias, injúrias, perseguições, defamações. Como é que a gente colocar essa caridade em prática? Alguém falar mal da gente, ou pela frente, ou pelas costas, nos apunhalar. Aquela pessoa que ajudou tanto, daqui a pouco foi apunhalado pelas costas. Traído, enganado, ou enganada, traída, né? Defamada. Eu acho que é como colocar caridade? Eu acho que é melhor a gente ser enganado do que a gente enganar, traído do que trair. Né? Mil vezes. Roubado do que roubar. Então eu penso assim que uma forma da gente tentar compreender é que aquele que está nos difamando, nos perseguindo, né, nos injuriando, aquele é espírito também que está adoecido. Né? Porque quem semeia isso, né, moralmente está num caminho assim, muito complicado. Penso também, né, que a gente tem que olhar essas pessoas com o olhar da caridade, porque ele é instrumento que a espiritualidade bota na nossa frente para que a gente evolua. Então, se eu sou impaciente, se eu sou agressiva, e aí eu tenho aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquele vizinho que fala mal de mim, que me difama, que me injuria, que quer briga comigo, eu me recolho e vejo que ele é um espírito adoecido, né, atrasado moralmente, e que eu, que já consigo ver algumas coisas, não mereço entrar, né, nesse ambiente, né, da fofoca, da difamação, da agressão. Então eu vou silenciar, vou agradecer. Que bom que esse cidadão chegou na minha vida, que eu estou aprendendo como é que é para ser paciente, como é que eu faço para ser menos agressiva, como é que eu faço para ser tolerante. E às vezes a gente escuta muito disso. Essa pessoa chegou na minha vida para me ensinar a ser paciente, seguidamente, ou para ser tolerante, né? Então é instrumento e prece, né? A gente não entrar naquela mesma vibração, né, odiosa, vingativa, porque os meus pensamentos alcançam. Só que para poder alcançar, eu já me contaminei. Né? Então deixa ir. É mentira, é injúria,
a verdade sempre aparece. O bem sempre prevalece, Madeira. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Não, o bem sempre. O bem sempre vai prevalecer. Ah, não prevaleceu hoje, a verdade ainda não transpareceu. Quem sabe eu ainda tenha que passar um pouquinho mais por isso, para evoluir um pouquinho mais. Mas logo ali adiante vai aparecer. Ah, não foi nessa vida? Não me interessa, eu tenho outras. E aí um dia eu vou receber a compensação, o esclarecimento por essas coisas que eu passei. E nessa mesma vertente, aquele que me prejudicou não vai ficar impune, porque vai receber, né, as consequências dos seus atos, de ter feito isso comigo. Então eu acho que consciência tranquila. É difícil? Sim, muito difícil, né? Mas se a gente entra nesse mesmo viés, pode ser muito pior. Então, quando a gente acerena o coração, acerena o espírito, entrega para a espiritualidade, né, aquela situação, eu vejo que esse é o caminho, né? E eu gosto, assim, eu sou apaixonada pela doutrina espírita, gosto muito, em especial essa possibilidade de aplicá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tu vai ali no centro, tu escuta uma exposição, tu assiste aqui a reflexão do programa Terceiro Milênio e tu vê que tu pode aplicar no teu dia a dia e isso te ajuda. Então, por isso que, né, a doutrina espírita ela é tão especial, né? Agora a gente acabou de falar como é que a gente suporta e fica resignado ante essas situações, né? Poxa, olha, é um grande aprendizado. Quando tu estava falando, estava me recordando, quero até que me ajude. Que às vezes me aparece o personagem. Sim. Na minha tela mental. Eu fui presidente da África do Sul, hoje está na espiritualidade, até recebeu o prêmio Nobel da Paz. Fui presidente da África do Sul, Cláudio Leão. Fui presidente da África do Sul. Nelson Mandela, tá? Nelson Mandela. E ele, depois de ter passado muitos anos na prisão, acho que 27 anos, ele ficou, né? Muito tempo. Muito tempo na prisão, ele saiu da prisão. E ele disse que não podia carregar as grades, né? Não podia carregar as grades, então ele tinha que deixar as grades para trás. E ele seguia em frente. E ele teve vários atos de caridade diante daqueles que maltrataram dentro da prisão. Inclusive ele deu um banquete na casa dele que convidou os carrascos dele, né, os soldados que, né, imagina que eram da prisão, convidou na casa dele, para jantar na casa dele, né? E ele teve uma frase que é muito impactante, que ele diz que na vida dele, né, ele aprendeu muita coisa, que ele sempre ganha. Aí pergunta, como se tu sempre ganha? Aí tem um momento que a gente perde, eu nunca perco, tu sempre ganha? Sim. Quando eu não ganho, eu aprendo. Exatamente. E aí a gente ganha, né? Porque a gente ganha. Então ele ganha tudo que ele disse. Ele ganha sempre. Sim. Que quando ele não ganha, perguntar para ele, mas nem sempre tu vai ganhar. Não, nem sempre. Quando eu perco, eu aprendo. Exatamente. A gente está sempre ganhando. Tudo é pedagógico. Tudo, né? é pedagógico. Tudo é pedagógico. Então, assim, ó, às vezes a gente não vamos maldizer, então, aquele companheiro de jornada que incomoda a gente, porque é instrumento, claro, né? É instrumento para mim me fortalecer, para me transformar, para progredir na minha reforma íntima, né? Verdade. E deixa aí, né, Madeira? Tem que deixar aí. E a gente seguir a caminhada é muito solitária. A caminhada da evolução moral ela é muito solitária. É a gente com a gente mesmo, no nosso dia a dia, nós, né, refletindo, tentando melhorar, analisando a situação desse mundo que a gente está reencarnado, a nossa situação, a situação do outro. Então a caminhada da transformação ela é muito solitária, mas ela pode ser muito proveitosa, né? Cada um no seu tempo, aquilo que a gente disse, cada um no seu tempo. Podemos sim dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? As dificuldades da vida? Eu acho que sim. Primeiro porque às vezes a gente tem o ímpeto de ser caridoso com o outro e a gente não é nem com a gente mesmo, né? Às vezes a gente carrega por décadas a fio, anos a fio, aqueles fardos de culpa, né? E a gente fica pensando, remoendo sentimentos, pensamentos, circunstâncias que a gente foi vítima, né? Enfim, então a gente não é nem caridoso com a gente mesmo. Às vezes a gente não se absolve dos erros que a gente teve na existência, né? Não dá para mudar o que a gente fez. A gente precisa aprender
como a gente falava agora, e seguir em frente, né? Então, eu acho que muito dos infortúnios que a gente passa é falta de caridade, de consideração com a gente mesmo, né? E com o outro, que às vezes a gente se abstém, né? De um auxílio. Então, é ação e reação, né, Madeira? A gente planta e a gente colhe. A nossa imprevidência nos acerta fatalmente. Agora, mais adiante, na próxima reencarnação, né? Então, e a gente é muito... Falta muita caridade da gente, né? Com a gente mesmo, com o corpo físico, que às vezes a gente sobrecarrega, jornadas excessivas de trabalho, abuso de medicação, outras substâncias. Então a gente não é caridoso com o corpo, não, às vezes a gente não alimenta o espírito, né? O que eu já ouvi de pessoas procurarem a casa espírita, mas eu tenho um bom emprego, eu sou uma pessoa conhecida, eu tenho bens, eu tenho família, todo mundo é saudável, eu tenho vazio, eu tenho uma tristeza. Claro, né? Existência focada nas questões materiais e o espírito, coitadinho ali magrinho, né? Sem um alimento. Bom, então chegou na casa espírita, né? Quer refletir, então é o caminho, né? Então é um passo para a caridade consigo mesmo, né? Então eu acho que a falta de caridade ela é muito pontual na existência da gente. Nós poderíamos hoje, está chovendo, vamos nos abster. Hoje não tem programa, porque o pessoal já sabe, nós já conversamos, hoje não vai ter, né? Mas não, nós estamos aqui porque é um compromisso moral, né, que nós temos de buscar essa reflexão, de levar algum esclarecimento para o outro, né? Então nós estamos cumprindo, né? Estamos plantando, estamos cumprindo com os nossos compromissos, né, morais que a gente se propôs, né, espontaneamente. E a gente fica assim pelos meios dos noticiários, né? A gente vê as tragédias assim, cometidas pelo próprio homem, pelo ser humano, né? Muitos crimes, muita violência, muitas atitudes assim infelizes. A gente olha assim, se a gente for fazer uma visão mesmo, uma leitura, é por falta de caridade muitas vezes. Às vezes a gente não tem olhos para o outro, né, Madeira? A gente não tem olhos para esse mundo que a gente está vivendo. O infortúnio, a dificuldade do outro, às vezes não nos toca. A gente não consegue enxergar. E às vezes, o que eu acho que preocupa muito é que às vezes o infortúnio, a necessidade, o desajuste, não é lá do outro lado do mundo, não é lá no outro bairro diferente do nosso, não é no vizinho, às vezes é dentro da casa da gente. Às vezes é o parente próximo que está passando por um momento e a gente fecha os olhos porque não quer se envolver, né? Então, não quero me meter. Exatamente, mas às vezes é uma coisinha assim, uma conversa que a gente pode ajudar de alguma forma. Às vezes não tem como abreviar aquela prova daquela pessoa, mas a gente pode ser instrumento através da caridade de alívio. Sim. Né? Então, aquela prova é dela. Mas eu posso, de alguma forma, aplacar esse momento de dor. Amanhã ela vai seguir na prova dela. Claro, né? Perfeito. São 17 horas e 39 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 12 graus. Tá frio, tá caindo a temperatura aqui na nossa cidade. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, a palestrante espírita, nossa irmã, nossa amiga Daniele Parada, que vem falar esse tema maravilhoso, que é sobre caridade. Desde já queremos agradecer a audiência de vocês, daqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, que nos ouve sempre pelas sextas-feiras, e aqueles que estão ouvindo hoje pela primeira vez. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção, e obrigado também a todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo e a cores pela página do Facebook. O programa está sendo transmitido ao vivo e a cores no Facebook do Terceiro Milênio. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas mensagens que estão chegando aqui, nós estamos acompanhando. Eu estou olhando aqui o nosso técnico Cláudio Leão, que não aparece, não está aparecendo, mas está atrás do vídeo, está assessorando, fazendo essa transmissão, e ele
está lá assessorando as mensagens que estão chegando. Muitos amigos conhecidos nossos estão deixando likes, estão deixando mensagem. Então, assim, queremos agradecer pelas likes. Queremos também agradecer muito pelas mensagens que estão chegando. Obrigado, um beijo e um abraço a cada um de vocês. Daniele, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, lá no item 14, fala da caridade para com os criminosos. Porque tinha que trazer essa pergunta. Sim. Tem aqueles que dizem, não, já é criminoso, então não precisa mais ajuda. Vamos ajudar quem está precisando, já é criminoso. Mas lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala sobre a caridade para com os criminosos. O que seria essa caridade, Daniele? Eu acho que a gente até já abordou um pouco isso. O respeito, a consideração pela pessoa humana, não é? E pelo espírito que está ali reencarnado, que está falindo, né, moralmente nessa jornada terrena, né? E eu acho que a gente precisa conceber, né, que ele é um espírito também em evolução, assim como eu, e que podia ser eu a ser a criminosa, pode ser um filho, né? Então porque a gente tem muito isso, né? Quem transgride as normas da vida em sociedade, ele para muita gente ele não merece consideração, ele não merece respeito, né? E não é assim, porque aquele, né, criminoso, ele também é filho de Deus, ele está aqui para aprender. E eu sempre costumo salientar, Madeira, nós estamos aqui, moralmente, assim, nós não temos muitas diferenças, então não vamos nos julgar muito melhores lá que aquele que é um criminoso, enfim. Porque, olha, as coisas não são assim, nós não estamos também, né, num nível de evolução, né, tão grande. Às vezes aquele irmão que praticou determinada conduta ilícita, que está lá recluso, tem uma resignação muito maior e está se transformando moralmente com uma velocidade muito maior do que nós, né? E eu te confesso assim, aqui antigamente, 30 anos atrás, eu também tinha muita reserva com relação, né? Mas a pessoa praticou aquela determinada conduta, até por força da minha profissão, né? Praticou aquela determinada conduta, ele merece, né? E de fato, a gente transgride uma norma, a gente recebe a sanção equivalente. Correto. Com o passar dos anos, e aí a espiritualidade vai mostrando as coisas. Muitas das vezes estava nas lides forenses, assim, né? E às vezes perto de vários criminais e via, né, os apenados chegando para fazerem audiências. E aquele criminoso é o amor de alguém. Tem um pai, tem uma mãe. E isso a gente não lembra, né? A gente tem dificuldade, a gente vê aquele cidadão com a partir daquela conduta nociva, mas a gente não esquece. A gente esquece que de repente aquele cidadão teve um pai e uma mãe que não queriam que ele estivesse ali, que ensinaram outros valores morais, mas que ele, pela imperfeição dele, não soube seguir. Então a gente vê o pai, a mãe ali abraçando, às vezes a gente vê, né, fazendo o sinal da cruz, abençoando, né? Então isso começou a me chamar muita atenção nesse meu processo de transformação moral. Ele é um espírito falido, né? Quem sabe um dia vai se reconstruir, né? Com certeza vai. Né? E que merece. Se não for nessa encarnação, será na outra. Então eu respeito, ele é uma pessoa humana tanto quanto eu, é um espírito tanto quanto eu, que optou por caminhos diversos. E mais, eu não sei o que eu fui na reencarnação passada, tu não sabe, o Cláudio não sabe. De repente nós fomos criminosos e transgredimos leis, né? Leis civis, leis penais, né? E conseguimos evoluir, nos modificar, né? Hoje, né, criminoso, ele vai ter outras oportunidades em outras reencarnações. Então, eu acho que é preciso, né? Quem somos nós para julgar, né? Não é apologia a crime de maneira nenhuma. A gente transgride, a gente recebe a sanção equivalente e a gente tem que se submeter, né? Até para se equiparar com essa sociedade. Mas acho que do ponto de vista espírita a gente precisa ter caridade, né? Não é apologia, é consideração, é respeito pela pessoa. Quantas pessoas a gente ouve no centro que dizem,
eu aqui me sinto bem, porque aqui eu sou igual a todo mundo, né? Então, e isso me chama bastante atenção, que eu já ouvi de muitas pessoas no Centro Jesus me dizendo isso. Aqui não interessa o que eu sou, aqui eu sou igual a todo mundo, por isso que eu me sinto bem. Então, né, é uma grande lição tu ouvir uma coisa dessas, né, de uma pessoa. Imagina. Né? E vale lembrar, né, só para ilustração, né, que o Espírito Emmanuel sempre nos dizia através do Chico que o bandido de hoje é o santo de amanhã. A história nos mostrou isso com o apóstolo Paulo. Sim. Não perseguiu os cristãos? Perseguiu. Não matou? Matou. Não castigou? Castigou. E não se tornou um grande apóstolo. Ele, o responsável de levar o evangelho de Jesus para o mundo todo, Exatamente. Ele foi o responsável. Se transformou na própria encarnação. Pois então a doutrina espírita nos convida a olhar com esses olhos, com os olhos do amor, com os olhos da caridade, com respeito, com consideração, né? Por que aquele que transgrediu a lei, ele é menos do que eu? Não, ele só trilhou um outro caminho, né? Assim como eu posso amanhã ser a criminosa. Né? É muito tênue, né? Sim, muito tênue, a linha. Claro. Lembrando sempre, claro, que o apóstolo Paulo, na encarnação, ele teve vontade firme de mudar. Sim. Né? É claro que a gente às vezes encontra certos que não tem. irmãos que na atual encarnação não tem essa vontade firme. Claro, nessa encarnação. Mas que na outra ele vem com um propósito diferente. É o caminho que é o caminho. Que foi claro, escolhido. Isso não nos impede da gente tratá-los com caridade. Exatamente. É nosso dever. Com respeito, com consideração. Por que a pessoa tem que ser humilhada, maltratada, judiada? Não, né? Eu acho que não. Perfeito. Qual é o maior obstáculo do amor e da caridade? Qual é esse maior obstáculo que a gente possa praticar o amor e que a gente possa praticar a caridade? Eu acho que é, Madeira, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Quando eu penso só em mim, não olho o outro, não olho esse mundo. Quando eu me acho superior, né, ao outro, eu sou melhor do que o outro, então o outro não tenho nenhuma consideração pelo que ele passa. Então o orgulho e as vaidades, né? Tá bom para mim, então eu venho no centro, né, de tudo. Então eu acho que esses são os grandes impedimentos da gente fazer a caridade, de praticá-la e de concebê-la como um estado de espírito. Só que as coisas, o vento vira, né, a Madeira. E como? Então a vida, a gente acaba levando as rasteiras da vida, esses golpes assim morais da vida, que são convites para que a gente veja o outro com outros olhos, né? Então, mais cedo ou mais tarde, quando a gente fica muito endurecido, né, acaba, as circunstâncias terrenas acabam nos impulsionando para que a gente veja determinada situação com outros olhos. Aí vê quem quer, né, aproveita a oportunidade de transformação quem quer, né, e não nos é lícito impor nada ao outro. Né? Perfeito. Daniele, poderia sim nos falar a máxima do Espiritismo? Qual é a máxima do Espiritismo? Quando a gente chegou na casa espírita, né? Na minha época era assim, tinha um cartaz grande, né? Ou algo escrito na parede: fora da caridade não há salvação. Eu desde criança, eu ia com meus pais me levavam para tomar passe, eu gostava, né? E eu li aquela coisa, ela nunca entendia, né? Fui entender depois no Espiritismo, né? Então muitas pessoas quando chegam no Espiritismo não vê essa frase no Espiritismo e é muito falada, né? Então podemos falar qual é essa máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Eu acho que a gente... Agora tu estava falando e eu estava me lembrando de quando comecei a frequentar a doutrina espírita, né, lá com 9 anos. E eu me lembro que tem que fazer a caridade. Depois fiquei adolescente e eu tenho medo, né? Caridade, será assim, tem que fazer, né? Fora da caridade, nossa salvação. Eu me salvo de mim mesmo, né, Madeira? Me salvo do meu egoísmo, da falta do bem no meu coração, né? Eu me salvo de todos os infortúnios que eu posso fazer para a minha vida, né? Eu acho que eu me salvo de mim mesmo, dessa condição assim moral inferior que a gente fica quando a gente não olha o outro,
quando a gente não se reconhece como espíritos em evolução, reencarnados para aprender, que se eu passo pelas dificuldades, pelas dúvidas, o outro também passa e que eu não sou melhor do que ninguém. Titulação acadêmica, sobrenome, bens materiais, atributos físicos, inteligência, nada disso nos faz melhores, Madeira, nada. É verdade. Nada disso. Até vou fazer uma vírgula aqui, porque quando nós chegarmos na espiritualidade, ninguém vai perguntar para nós quem nós éramos, se era médico, advogado, não, nada disso. Engenheiro, arquiteto, mas também não vou perguntar se tu era faxineiro, pedreiro, servente, lixeiro. Isso é irrelevante. Ninguém vai te perguntar se tu é uma pessoa famosa, jogador, cantor, artista. Sim. As perguntas serão feitas quanto bem fizesse enquanto estivesse na Terra. Exatamente. O sofrimento que a gente tentou aplacar, alguma coisa pelo outro. Então a gente se salva disso, dessa situação muito triste que pode ser a existência, né? Com essa soberba que a gente ainda tem muito, essa superioridade que a gente supõe ter, quando na verdade a gente está aqui para aprender, para aprender e muito, e a gente erra todo dia. Né, Madeira? Então, são essas coisas todas que não nos definem. O que nos define é a nossa condição moral. A condição moral. Outra vírgula aqui, talvez, que deve ter visto esse filme por mais de uma vez, o filme Nosso Lar. Sim. O filme Nosso Lar, já falei aqui no programa, foi levado às telas de cinema, mas é baseado no livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado pelo médico Chico Xavier. Então, só uma parte lá da espiritualidade, né? Quando o espírito humano já não estava mais no umbral, né? Estava nas zonas de trabalho e estava sendo candidato a trabalhar, e ele, mas eu sou médico. E a enfermeira, meu filho, títulos aqui não tem valor. Exatamente. Pode pegar a vassoura para trabalhar. Exatamente. Na espiritualidade é isso. Título não tem valor. O título lá é outro valor. É os valores morais. E a doutrina espírita nos faz quantos relatos de desencarnados, né, famosos, que se julgam, que chegam na espiritualidade esperando por honrarias, claro. E se apercebem de uma outra realidade, né? Inteira, né? Então eu acho que a gente se salva da gente mesmo. De a gente mesmo. E eu até me aproveito, né? Desculpe me intrometer, né? Mas vem cá, então, para que estudar? Para que se formar? Não, tem seu valor. É a lei do trabalho. A lei do trabalho, de crescer, né? As leis de evoluir. Morais, né? Exatamente. Feliz daquele que usa os seus conhecimentos intelectuais, a sua formação acadêmica em favor do próximo. Exatamente. Feliz daquele. Sim, que a gente consegue agregar, né? Claro. De alguma forma, a caridade com... Né? Claro. Pode ganhar seu dinheiro? Claro. Pode ter sua Ferrari? Claro que pode. Né? Nós precisamos, né? É através da nossa profissão que nós vamos ter a nossa sobrevivência. Sim, enfim, claro. Né? O que não significa que ela tenha que ser dissociada da caridade, né? Do acolhimento à pessoa que nos procura, do respeito, né? Da consideração. Então aí eu acho que agora tô falando, a gente consegue, quando a gente consegue levar a caridade para essas outras nuances da vida da gente, a gente começa a compreender a caridade como um estado de espírito, né? Sempre predisposto a fazer algo por alguém, alguma coisa, né? Ser receptivo, afetivo, receber o outro com consideração. Isso é caridade também. Então, para nós finalizarmos, que está muito boa essa nossa conversa, essa entrevista, para finalizar, a caridade é simplesmente, podemos assim dizer, o nosso caminho para a felicidade? Eu acho que sim, Madeira, eu acho que sim. A gente refletiu sobre tanta coisa aqui agora, né? Sobre viver neste mundo e ter o olhar para o outro, para a dificuldade do outro, ter o olhar para a gente mesmo, né, das coisas que eu preciso mudar, das coisas que eu tenho que deixar para trás, né, para poder seguir em frente, para viver melhor, para me transformar, né? O que eu posso fazer pelo outro? Então a falta da caridade é empecilho à felicidade, né? E a gente começa a pensar assim,
Por exemplo, eu tenho uma história de caridade assim muito legal na minha vida que mudou, é um divisor de águas na minha vida, que foi ter recebido, através da caridade, um convite para frequentar a doutrina espírita. Então, com 9 anos, uma amiga muito querida, né, a Vera, que hoje vive em Brasília, né, que era trabalhadora do centro, com 9 anos, ela era amiga da minha família, ela me levou. Então aquilo ali foi uma caridade máxima que ela podia ter feito comigo. Ela sentia que eu tinha necessidade, então ela me levou, então ela me apresentou um caminho de amor, né, um caminho de felicidade. O né? bem que ela fez para ti, exatamente. E o bem que tu fez para os teus, que estão dentro do teu lar e fora do lar. Né? Então, e hoje está aqui passando uma mensagem. Exatamente, então tu vê assim a importância, né? Então a felicidade que ela me proporcionou através da caridade, né? Então não sei como teria sido a minha existência se lá 40 anos atrás, né, ela não tivesse feito isso. Então a gente vê, né? Ou seja, a ação no bem, a ação da caridade tem consequências inimagináveis. Exatamente, né? É a corrente do bem. A corrente do bem. A gente vai espalhando, né? Então ela fez isso por mim, né? Porque sentiu a minha necessidade, que eu precisava daquela caridade. E eu segui em frente, o meu livre-arbítrio, o meu tempo, né? E hoje estamos aqui, né? De alguma forma, ajudando e sendo ajudados, porque a gente sempre precisa, né, Madeira? A gente sempre precisa, não vamos achar que a gente não precisa, todo mundo precisa de caridade. Todos nós precisamos, de alguma forma, da caridade. Né? Não tem quem não precise. Não. Até aquele mais egoísta disse que não, vai chegar o momento que ele vai precisar. E até dessas pessoas que nos chegam, nos causam preocupações, tribulações, né? Perturbações, como a gente abordou aí das injúrias, até esse é instrumento para que a gente exercite a caridade e se transforme, porque esse é o objetivo da existência. A gente não está aqui a passeio para brincar, a gente está aqui para viver, experienciar a reencarnação e aprender com ela e sair daqui melhor, nem que seja um pouquinho, né? Um pouquinho. E por falar em aprender, Daniela, e como nós aprendemos, né, nessa tarde de hoje, nessa entrevista, nesse tema maravilhoso, com a tua brilhante presença aqui, desse teu jeito carismático, alegre, contagiante, trazendo essa mensagem maravilhosa. Bem, muito obrigada. E a caridade que fizeste para conosco. Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço a caridade de vocês terem me convidado, de ter vindo aqui e a possibilidade da gente sempre refletir e levar aqueles corações mais endurecidos, que estão preocupados, passando por essas tribulações terrenas, algum conforto, algum esclarecimento para que vivam um pouquinho melhor. Desejo muita paz, muita luz, muita serenidade e que de alguma forma esses ensinamentos, assim, essas reflexões né, fiquem, né, nos irmãos que nos assistiram. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos a direção da Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribos, o competente técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixo, nosso muito obrigado. Agradecemos a Liga Espírita Pelotense, em nome da senhora presidente da LEP, a senhora Fernanda Farias, toda a diretoria da Liga Espírita Pelotense. Agradecemos a nossa área de comunicação social da LEP, o nosso competente técnico, nosso amigo, nosso irmão Cláudio Leão. E mais uma vez agradecer aqui a brilhante presença da nossa amiga, a nossa irmã Daniela Parada, pela sua brilhante presença aqui, trazendo esse tema maravilhoso. E a você, amiga e amigo ouvinte, pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim, um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de saúde, de amor, de caridade. E como foi falado aqui no programa, e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.